Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é a última parte dessa série, desse trabalho, onde nós vamos trabalhar até a carreira 42, que é exatamente o meio do nosso trabalho, tá? Então, durante essa aula, vocês vão ver essas duas carreiras até a metade. Vão ver as explicações para vocês terminarem o trabalho, já que essa é a última aula da série, tá? Então vocês vão aprender também como terminar o trabalho e é importantíssimo que nesse vídeo vocês vão ficando até o final, tá? Porque esse vídeo é cheio de dica até o finalzinho do vídeo, tá bom? Então eu vou também dar as dicas para vocês sobre o fio que eu usei, o tamanho que vai ficar o meu trabalho, já dá para saber que tamanho vai ficar, apesar de eu não ter terminado ainda. Então também eu vou dizer que tamanho que vai ficar o meu com o fio que eu usei. Eu também vou dar a dica de como variar o trabalho, fazendo com meio ponto alto ou até mesmo no crochê jacquard com o ponto baixo. Eu vou dar todas as dicas para vocês e aí vocês vão saber como acessar os vídeos onde eu ensino todos esses detalhezinhos, tá? Com meio ponto alto, com ponto baixo, e vai indo. E vai dica até o final. Aí lá no final mesmo do vídeo, eu vou colocar o gráfico na tela para vocês darem um print, tá bom? Então espero que vocês assistam até o final. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse trabalho, né? Eu vou deixar também todos os links de todas as partes do vídeo, do trabalho, tá? Não tem como você perder. Então, se você não assistiu lá desde do primeiro vídeo, o primeiro vídeo vai aparecer no card e também vou deixar tudo discriminado lá na descrição do vídeo, vou deixar fixado nos comentários, tá bom? Não tem como perder, tá? Todas as partes do vídeo. Se você já está acompanhando até agora, né? Se já é o último vídeo da série, então é porque você está gostando do trabalho, então já curte o vídeo logo agora no começo para não esquecer de mim lá depois no final do vídeo, tá bom? Então, gente, eu vou botar a câmera no tripé para a gente começar a trabalhar. Vamos lá. Bom, então vamos começar a carreira 41, tá? Então nós vamos começar com 2 pontos abertos. Então vou fazer as 5 correntes, 3, 4 e 5, vou virar o trabalho e fazer 2 pontos abertos. Ponto alto sobre ponto alto, depois 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos abertos, vamos fazer 2 pontos fechados, que são 6 pontos altos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Daí, um ponto aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto. 2 pontos fechados, então são 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, um ponto aberto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E aí, 3 pontos fechados, então são 9 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9. 3 pontos fechados ou 9 pontos altos. Vou fazer 3 pontos abertos. 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto. 2 correntes, pula 2, ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 3 pontos abertos. Agora são 3 fechados, são 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3 pontos fechados. Agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, pula 2, faz ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um aberto, 2 correntes, pula 2, ponto alto. 3 fechados, são 9 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou adiantar os meus 9 pontos altos, tá bom? Então, adiantei aqui os meus 3 pontos fechados ou 9 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2, ponto alto, 2 correntes, pula 2, ponto alto. E agora, novamente, eu vou fazer 3 fechados, são 9 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou adiantar os meus 9. Terminei os 9 pontos altos, ou 3 pontos fechados, e aí eu vou fazer um ponto aberto, 2 correntes, ponto alto, 2 pontos fechados, são 6 pontos altos. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. 2 pontos fechados ou 6 pontos altos. Um ponto aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí são 2 pontos fechados de novo, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. E aí eu termino a carreira com 2 pontos abertos. Então, vamos começar a carreira 42, que é a carreira exata da metade do nosso trabalho, tá bom? Então, eu já comecei a carreira com um ponto aberto e agora eu tenho que fazer 7 pontos fechados. Então, 7 vezes 3, 21. São 21 pontos altos. Vou fazer os 3 primeiros com vocês. 1, 2 e 3, tá? Então, eu tenho que fazer 21 pontos altos no total.
Terminei meus 21 pontos altos ou 7 pontos fechados e agora eu tenho que fazer 5 pontos abertos. Então, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto e aí eu tenho que fazer isso 5 vezes, são 5 pontos abertos. Fiz meus 5 pontos abertos e agora eu tenho que fazer 5 pontos fechados. Então, 5 vezes 3, 15, né? Então, são 15 pontos altos. Vou fazer os 3 primeiros. 1, 2 e 3, tá? Então, eu tenho que fazer 15. Fiz meus 15 pontos altos ou 5 pontos fechados. Agora, eu vou fazer um ponto aberto. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí, de novo, eu tenho que fazer 5 pontos fechados. Então, são 15 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer 15 no total. Fiz os meus 15 pontos altos ou 5 pontos fechados. E agora eu tenho que fazer 5 pontos abertos. Então, vou fazer 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e aí são 5 pontos abertos no total. Então, depois dos 5 pontos abertos, nós vamos fazer 7 pontos fechados. Então, 7 vezes 3, 21. Então, são 21 pontos altos. Vou fazer os 3 primeiros. 2 e 3, e aí eu vou adiantar os meus 21 pontos altos. Então, fiz aqui os 21 pontos altos ou 7 pontos fechados, e aí eu termino a carreira com um ponto aberto, que são 2 correntes, pula 2 correntes, faz na terceira o ponto alto. E assim nós terminamos a carreira 42, que é exatamente a carreira do centro do trabalho. Agora eu vou dar as dicas para vocês poderem terminar o trabalho de vocês. Bom, então eu estou aqui com o trabalho, né, até a carreira 42, que é exatamente o centro do trabalho. Então, o que vocês podem fazer agora para terminar o trabalho sozinhos? Vocês vão começar a repetir as carreiras de cima para baixo, né? Então, aqui é a 42, a próxima você vai repetir a 41. E aí você vai descendo a repetição para terminar lá em cima com esse desenho aqui de baixo, tá? Essa é uma grande vantagem do crochê filé. Normalmente, esse lado é simétrico a esse lado e a parte de cima também é simétrica à parte de baixo. Então, por exemplo, daqui para frente você já não precisaria mais do gráfico. Você só com o próprio trabalho você vai copiando dali para cima. Então, se você tem o hábito, né, de levar o seu crochê para onde você vai, nesse momento você já não precisaria mais se preocupar em levar gráfico, ficar lendo gráfico, porque já dá para fazer sem ele, né? Basta ir repetindo de cima para baixo, tá? Outra dica legal que eu até já dei no meu canal há muito tempo é você prender o seu fio com um alfinete, ou no meu caso aqui que é um marcador de ponto, mas que é no formato de alfinete, para o seu trabalho não desmanchar na bolsa, né? Caso você carregue, onde você guarda, né, o seu crochê. E o crochê filé é muito fácil de desmanchar, sabe? Qualquer coisinha, puxa o fio, já sai desmanchando tudo. Então, é uma boa ideia, mais uma dica aí para quem está até esse momento no vídeo, é usar algum prendedor no seu fio para ele não desmanchar, tá bom? Então, gente, com essas aulas até o momento, vocês já são capazes de fazer o trabalho todo sozinhos, não tem mais nada
de diferente nesse trabalho para eu ensinar para vocês. Então, oficialmente, eu encerro a série aqui, tá? Lógico que mais para frente, com o andar do meu trabalho, quando eu for adiantando o trabalho, se forem aparecendo algumas coisas importantes que eu precise registrar em vídeo, eu vou registrando, tá? Mas oficialmente a série acaba aqui. Vocês com essa aula até aqui podem fazer todo o trabalho, tá bom? Então, agora na próxima parte do vídeo, eu vou dar as dicas das correntinhas iniciais, caso vocês queiram fazer com meio ponto alto, né? Ou se vocês quiserem fazer no crochê jacquard, tá? Vou dar algumas dicas sobre isso agora. Também vou dar a medida, né? Eu vou medir aqui o meu trabalho, quanto que ficou até o momento, e aí vou dizer qual foi o fio que eu usei, que tamanho que ficou, e mais algumas dicas, né? Por isso que é sempre importante ficar no final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou dando dicas muito importantes, né? Então agora vamos falar sobre isso. Bom, então foi esse fio que eu trabalhei com vocês, né? O Euroroma Fiore, que é uma linha ecológica, tá? Esse é um fio número 2 e a recomendação é que se use a agulha de 2 milímetros. Então foi exatamente o que eu usei, tá? Eu usei a agulha de 2 milímetros. E o interessante desse fio da Euroroma é que ele é produzido com reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil, né? E também ele não usa água na produção desse fio, então economiza água. Também tem uma baixa emissão de carbono, né? Então, para os consumidores, né, que gostam desse tipo de produto, né, que é pensado assim, né, ecologicamente, o fio Euroroma Fiore tem essa pegada, né? Então aqui é a cor que eu usei, né? Também alguns gostam de saber. Eu usei a cor número 700, que é a salmão, tá? Então vou passar para vocês as medidas usando esse fio, né? A textura dele é 295, para vocês terem uma ideia, eu usei a agulha de 2 milímetros. Então, vamos ver que tamanho que ficou. Bom, então vamos às medidas, né? Com esse fio que eu mostrei para vocês aqui na largura, eu fiquei com 42 centímetros, tá? 42. No comprimento, até aqui, eu tenho 33 centímetros. Então, se eu tô na metade, dobrando o tamanho, né, ele vai ficar com 66 centímetros de comprimento, tá? Então, o centro, né, esse gráfico aqui tá com 42 e vai ficar com 66. Claro que isso é uma medida aproximada, porque depende da sua tensão do ponto, né? Se o seu ponto é mais apertado que o meu ou mais frouxo, né? E ainda tem um acabamento que você vai colocar aqui, né? Pelo menos uma carreira em volta de pontos baixos é importante fazer para nivelar esses pontinhos que ficam na lateral, para nivelar os pontinhos aqui de baixo. E aí todo o seu trabalho vai ficar todo ele igualzinho. Fora que também facilita na hora de você fazer um biquinho, né? Se toda a volta dele tiver com pontos baixos, ou até pontos altos, se você quiser também, você já vai conseguir nivelar o trabalho todinho para aplicar um biquinho nele, né? Então, esse centro no meu trabalho deu 42 por 66. Aí o seu vai ficar com essa medida aproximada, tá? Aí a recomendação que eu dou, tá trabalhando com outro fio, quer saber, né, que tamanho que o seu vai ficar aproximadamente? Pelo menos a largura você faz a quantidade de correntinhas, que a largura você já tem certeza de quanto vai ficar, tá bom? Então agora eu vou dar as dicas para vocês sobre quantidade de correntes para usar com outros pontos. Bom, outra maneira de você fazer esse gráfico, ainda no crochê filé,
é fazer com meio ponto alto e correntinhas, tá? Então, eu já trouxe o cálculo aqui para vocês, caso vocês queiram fazer com meio ponto alto, tá? Então, com meio ponto alto, você começaria com 78 correntinhas. Aqui eu tô incluindo tudo, tá? Tô incluindo correntes de base e as correntes para subir para a primeira carreira, tá bom? Para facilitar, eu já contei tudo aqui para vocês. Então, se você quiser fazer com meio ponto alto, você vai fazer com 78 correntes. E o primeiro meio ponto alto você vai fazer na sexta corrente a partir da agulha, tá bom? Então, aí você já vai fazer as correntes de base e o primeiro ponto aberto da primeira carreira, tá? Daí, para trabalhar com meio ponto alto, nós fazemos só uma corrente de espaço, tá? Então, você vai ter aqui um meio ponto alto, aí você vai fazer uma corrente de espaço só, vai pular uma corrente de base e aí vai fazer outro meio ponto alto. E o ponto fechado, né? Você vai ter o meio ponto alto do ponto anterior, o ponto fechado você vai fazer mais um meio ponto alto, mais outro meio ponto alto. Tudo você vai multiplicar por 2. Na hora que eu fazia os pontos fechados, eu dizia assim: ah, são 3 pontos fechados. Então, 3 vezes 3, 9, né? Porque com ponto alto ele é múltiplo de 3. Mas com meio ponto alto ele já fica múltiplo de 2. Então, por exemplo, se forem 3 pontos fechados, você vai fazer 3 vezes 2, 6. E aí você vai fazer 6 meio pontos altos, tá bom? Então, para trabalhar com o crochê filé, os pontos padrões são o ponto alto e o meio ponto alto. Você também pode fazer com ponto alto duplo, mas não é muito comum, tá? Mas aí você pode seguir o raciocínio, né? O ponto alto duplo seria múltiplo de 4 mais 1, tá? Então, com meio ponto alto, como eu mostrei aqui, ele é múltiplo de 2 mais 1, tá? Mas na hora de fazer os pontos fechados, basta multiplicar por 2. Agora, uma outra maneira da gente trabalhar esse gráfico é com crochê jacquard, tá? Com crochê jacquard, você pode fazer com ponto alto, com meio ponto alto. Eu já mostrei todos esses aqui no meu canal, tá? Como fazer crochê jacquard, tanto com ponto alto quanto com meio ponto alto, tá? Então, eu também já mostrei como fazer gráfico de crochê jacquard com ponto baixo, tá? Então, eu destaquei aqui o crochê jacquard nesse caso, porque é o único que dá para fazer com ponto baixo, tá? Porque o crochê filé não dá para ser feito com ponto baixo, mas o crochê jacquard, sim. Então, se vocês quiserem fazer no crochê jacquard com ponto baixo, que eu também já ensinei aqui no canal, você vai começar com 38 correntes, tá? Aqui já é incluindo uma corrente para subir para a próxima carreira. Então, você começa com 38 correntes e aí vai fazer o primeiro ponto baixo na segunda corrente a partir da agulha. Então, você já vai ter a carreira de base e o primeiro ponto baixo da carreira seguinte. E no crochê jacquard, cada quadradinho do gráfico é um ponto baixo. Só que você não vai trabalhar ponto aberto e ponto fechado, né? Você vai escolher duas cores, normalmente uma clara e uma escura, para dar um bom contraste, e aí sim você vai ter ponto claro e ponto escuro, em vez de ponto aberto e ponto fechado, tá bom? Isso também eu já ensinei aqui no canal, e aí eu posso deixar todos esses links na descrição do vídeo, fixado nos comentários, caso vocês queiram mais informações sobre esse assunto. Isso aqui é para quem já sabe, para quem já assistiu minha aula, eu só estou dando a dica das correntes iniciais, tá bom? Então, agora eu vou deixar na tela, rapidinho, o gráfico, e aí, se vocês quiserem, dá um pause, dá um print na tela, tá? Para quem é membro do meu canal tem um canal específico lá no Telegram,
e esse gráfico vai estar lá no canal dos membros lá do Telegram, para os membros poderem baixar, sem precisar se preocupar aí em dar print na tela, tá bom? Então, se você é membro do meu canal e ainda não está no canal do Telegram, me avisa, tá? Deixa aí o comentário dizendo, olha, eu sou membro, mas eu não tenho o link do canal do Telegram, tá? Me avisa aí nos comentários se estiver acontecendo isso com você, tá? Então, gente, vamos agora dar uma olhadinha aí no gráfico, tá? E eu já vou me despedindo por aqui, tá? Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.